O Wonka é encantador, mas principalmente por marcar uma nova geração e mostrar aquela velha história cíclica do cinema de que a nossa imaginação é a chave para que nossos sonhos possam se realizar e a gente possa se achar no meio desses sonhos, né? Enfim, galera, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixarem bastante like para dar aquela força marota que vocês estão acostumados a dar aqui, beleza? E, inclusive, se vocês quiserem compartilhar aí com seus amigos aí que gostam de Fantástica Fábrica de Chocolates e tal, podem compartilhar à vontade, porque hoje aqui a gente vai falar sobre, para mim, um dos filmes mais encantadores do ano, que é o filme do Wonka, que é esse filme aí que vem com essa proposta de apresentar a história de origem do clássico personagem, do personagem mais excêntrico que a gente tem na cultura pop infantil, de certa forma, né? Porque eu acho que a Fantástica Fábrica de Chocolates, ela é um conto que ela inspira duas gerações diferentes, né? No caso, a geração que cresceu com o clássico Fantástica Fábrica de Chocolates de 1971 e a geração que cresceu com a versão mais recente, de certa forma, de 2005, dirigido pelo Tim Burton, né, que o Wonka lá é o Johnny Depp, que é o reboot que eles fizeram da franquia, né? E eu acho que é interessante como esse novo filme ele vem com essa proposta de não só apresentar a origem desse personagem, como ele também tem a difícil tarefa de botar um ator mais jovem para viver esse personagem, né? E aqui a gente tem a figura do Timothée Chalamet, que vai viver esse personagem. E eu acho que a primeira coisa que é interessante notar é que o filme é dirigido pelo Paul King, que é o diretor de Paddingtons e tal, então ele já é um cara que é experiente em fazer filmes para família, filmes mais encantadores, mais fofinhos, de certa forma, né? E é interessante que esse filme ele vem com essa proposta de não só apresentar a origem do personagem, ele não é um filme para mostrar, tipo, como que ele criou a fábrica de chocolates. Não. Ele é um filme sobre o Willy Wonka do início ao fim. Eu acho que muito desse brilho, desse encanto do filme se deve ao fato de que é uma versão, de apresentar uma versão idealista, porém sonhadora, do jovem Willy Wonka, vivido aqui pelo Timothée Chalamet, que eu acho que ele é o maior brilho do filme. Você vê pela atuação em muitos momentos dele que ele carrega aquele olhar inspirador, aquele olhar de um jovem sonhador, um jovem inocente que está se aventurando pelo mundo e que tem esse sonho aparentemente normal de querer realizar o sonho de crianças e, de certa forma, querer realizar o próprio sonho dele de ser o maior chocolateiro do mundo, entendeu? De ser o cara que vai inventar as invenções mais malucas, mais criativas, mais incrivelmente fantásticas e tal, e que futuramente vai criar uma fábrica de chocolates e convidar 5 crianças com bilhetes dourados e tal, e é toda aquela história do Fantástica Fábrica que a gente já está acostumado a ver. E eu acho que é muito interessante que o Timothée Chalamet, ele encarna uma versão do Willy Wonka aqui que claramente vai se tornar o Willy Wonka da versão do Gene Wilder, no caso, o Willy Wonka clássico do Fantástica Fábrica de 71, que é aquela versão mais excêntrica, mas ao mesmo tempo você vê que é uma versão mais solitária, que tem um lado meio não maquiavélico, mas é aquela questão de ser um cara mais solitário, um cara que ficou um pouco maluco durante os anos de ter ficado sozinho na fábrica e tudo mais, e só ter os Lumpa-Lumpas ao seu lado, né? Inclusive, falando dos Lumpa-Lumpas, a gente tem aqui a figura belíssima, assim, uma das maiores surpresas desse ano, sem sombra de dúvidas, que é o Hugh Grant interpretando o Lumpa-Lumpa aqui, que ele tem uma participação maravilhosa, entendeu? Todas as cenas que ele aparece, ele rouba tipo, a atenção do filme para ele e tal, em cenas que são de rir e tal. É um filme que ele é focado bastante para a família, então se você tem filhos pequenos e tudo mais, eu acho que é um filme bem legal, assim, um filme de final de ano, de Natal, assim, muito legal de levar a família toda para ver no cinema, porque ele tem aquela vibe de filme, ele tem aquela vibe que Fantástica Fábrica de Chocolates tem, de ser aquele filme mais family friendly, de ser aquele filme mais com
às vezes ter uma temática importante ali, tá? Uma temática, umas discussões bonitas, mas ao mesmo tempo ser aquele filme que resgata o olhar do cinema de uma forma mais família, sabe? De ser um aconchego para família inteira, sabe? Eu acho que o Wonka, ele tem esse respiro em um cinema que tá cada vez mais sugado e viciado pelo gênero de filmes de heróis, e que a gente tá passando por essa crise tanto na Marvel, tanto na DC, que ainda tá tentando se achar no meio disso tudo, mas é interessante ver como o Wonka, ele pega e ele tem esse respiro de um filme família, entendeu? Ele é um filme sobre família. Eu acho que o Wonka, que ele é um filme que, além de ser sobre família, ele é um filme muito mágico, de realmente ser aquelas discussões morais, aquelas discussões que a gente tem na história cíclica do cinema, de olhar a imaginação de uma criança como a chave para que os seus sonhos possam se concretizar, para que seus sonhos possam se realizar de certa forma, né? Porque a Fantástica Fábrica de Chocolates, ela sempre foi sobre crianças, cada um terem sua própria imaginação, e no fim, quem ganha o prêmio ali e tal é uma criança que nasceu pobre, uma criança que teve uma família pobre, mas que sempre foi honesta no seu coração, sabe? Então, acho que isso sempre foi a mensagem principal do Fantástica Fábrica de Chocolates, e que aqui em Wonka ele não decepciona, porque o Timothée Chalamet, ele pega esse brilho de uma versão mais jovem do Willy Wonka, de uma forma que você percebe que ainda assim ele vai se tornar aquele Willy Wonka excêntrico no futuro, aquele Willy Wonka solitário, aquele Willy Wonka que você realmente vê que ele precisa de um apoio familiar e tal, que ele está vivendo muitos anos sozinho na vida dele, e que, de certa forma, é um personagem que eu acho que ele marca cada geração, entendeu? Ele é um personagem que ele marca as gerações devido ao ponto de que você se conecta com essa história. Seja a versão de 71, com aquele Willy Wonka mais excêntrico, mais solitário, seja a versão do Johnny Depp, que é aquela versão mais cômica, mais, de certa forma, maquiavélica, mais melancólico, e aqui uma versão mais alegre, uma versão mais sonhadora, uma versão mais inspiradora, que no caso o Timothée Chalamet, ele para mim, ele tem a melhor atuação de sua carreira nesse papel aqui, porque ele brilha realmente no filme. Ele tem as cenas musicais do filme, todas as composições musicais do filme, acho que elas são o auge do filme, porque você vê que o Paul King, ele sabe achar o tom nas músicas, nas cenas musicais, na direção de arte do filme, nessas composições, nessas grandes cenas musicais que não são enormes, mas que de certa forma elas fazem parte para contar um pouco da narrativa do filme, sabe? São cenas musicais que elas estão embutidas o tempo inteiro dentro do roteiro do filme. Então o filme é sim musical, mas ele não é aquele musical que de certa forma só tem músicas lá e tal, mas essas músicas não têm importância. Não. As músicas que são cantadas no filme, elas têm importância dentro da história e dentro da narrativa que o filme se propõe a ser. Eu acho que o Paul King, ele entende muito bem o legado que a Fantástica Fábrica de Chocolates teve para duas gerações anteriores, incluindo a minha geração, e ele apresenta uma versão mais idealista, mas uma versão mais encantadora para essa nova geração, para eles crescerem com um Willy Wonka que não necessariamente precisa ser excêntrico o tempo inteiro, mas uma versão que vai inspirar uma nova geração, uma versão que vai fazer com que a nova geração perceba que a imaginação dessas crianças novas tem que vir a partir dos seus sonhos, e esses sonhos só vão poder ser realizados se a criança realmente tiver uma imaginação livre, sabe? Se permitir sonhar perante a sua própria imaginação. Enfim, galera, deixem nos comentários o que vocês acharam de Wonka. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!